Quiz número 5. Composto por 10 perguntas de futebol. Para testar seus conhecimentos sobre o Campeonato Brasileiro. Série A. Pergunta número 1. Qual o primeiro time campeão brasileiro, na era dos pontos corridos? A. Palmeiras. B. Grêmio. C. Cruzeiro. D. Corinthians. Resposta certa, letra C. Cruzeiro. O Cruzeiro é o primeiro campeão. Na chamada era dos pontos corridos, a partir de 2003. O time obteve 100 pontos ao longo do campeonato, em 46 jogos disputados em turno e retorno. A campanha do time mineiro foi de 31 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Marcou ao todo 102 gols, sendo ultrapassado pelo Santos, campeão em 2004, com 103 gols. Essa pontuação recorde nunca foi superada por nenhum outro time campeão, pois na época havia um número maior de participantes, 24 times. O meio-campista Alex foi eleito craque da competição, recebendo o prêmio Bola de Ouro da revista Placar. Pergunta número 2. É um time que conseguiu a façanha de ser campeão brasileiro invicto. Trata-se do A. São Paulo. B. Flamengo. C. Atlético Mineiro. D. Internacional. Resposta certa, letra D. Internacional. Desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser, assim denominado, no ano de 1971. O Internacional é o único clube a levantar a taça, sem perder nenhum jogo, em 1979. O time gaúcho disputou, ao todo, 23 jogos, com 16 vitórias, 7 empates, com 41 gols marcados e 13 gols sofridos. Em 1979, o Campeonato Brasileiro era disputado em 3 fases, antes da semifinal e final. Na primeira fase havia 80 times divididos em 10 grupos. Na segunda fase, 56 times distribuídos em 7 grupos. E na terceira, 16 times em 4 grupos. No primeiro jogo da final, o Colorado venceu o Vasco por 2-0, no Maracanã. E no segundo, o Inter venceu o Cruz-Maltino por 2-1, no Beira-Rio. Pergunta número 3. Quem é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro? Série A. Desde que passou a ser disputado no formato de pontos corridos. A. Paulo Baier. B. Fred. C. Luiz Fabiano. D. Gabigol.
Resposta certa, letra B. Fred. Frederico Chaves Guedes, conhecido por Fred, é o maior goleador da era dos pontos corridos, no Campeonato Brasileiro, da primeira divisão. Ao todo, o ex-centroavante marcou 158 gols, desde sua estreia em 2004 pelo Cruzeiro, sendo 102 gols pelo Fluminense, 32 gols pelo Cruzeiro e 24 gols pelo Atlético Mineiro. Em 3 ocasiões recebeu o prêmio de artilheiro do Brasileirão Série A. Em 2012, ano em que marcou 20 gols. Em 2014, quando marcou 18 gols. E, em 2016, quando fez 14 gols, empatado com Diego Souza, do Sport Recife, e com William Potker, da Ponte Preta. Pergunta número 4. Dentre as opções, qual técnico venceu mais vezes o Campeonato Brasileiro? A. Muricy Ramalho. B. Vanderlei Luxemburgo. C. Luiz Felipe Scolari. D. Dorival Júnior. Resposta certa, letra B. Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo sagrou-se bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, em 1993 e 1994. Campeão brasileiro pelo Corinthians, em 1998. Até o ano de 2002, o sistema de disputa era misto, havia fase classificatória e outra fase eliminatória, baseada em esquema de jogos no mata-mata, de ida e volta. Vanderlei também foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro no ano de 2003 e pelo Santos, em 2004. A partir do ano de 2003, foi adotado o Sistema Único de Disputa, por pontos corridos, ou seja, ganhava a competição o time que ao final dos jogos em turno e retorno, acumulasse mais pontos. Pergunta número 5. É um time que foi rebaixado, pela primeira vez, no ano de 2007. A. Corinthians. B. Vasco da Gama. C. Grêmio. D. Botafogo. Resposta certa, letra A. Corinthians. O Corinthians foi rebaixado pela primeira vez, em sua história, no ano de 2007. O clube paulista terminou a competição com 44 pontos, ocupando a 17ª posição. Fez uma campanha com 10 vitórias, 14 empates e 14 derrotas em 38 jogos disputados. Nesse ano, desciam para a Série B, os 4 últimos colocados no Brasileirão, ou seja, os 4 times com piores pontuações acumuladas. Dessa forma, também foram rebaixados o Juventude na 18ª posição com 41 pontos. O Paraná Clube com 41 pontos, na penúltima posição. O América de Natal,
com 17 pontos, na 20ª e última posição no Campeonato Brasileiro. Pergunta número 6. Dentre as opções, qual time foi campeão brasileiro da Série A? Pela primeira e única vez. A. Vitória da Bahia. B. Bragantino. C. Bangu. D. Coritiba. Resposta certa, letra D. Coritiba. O Campeonato Brasileiro de 1985, originalmente denominado Taça de Ouro pela CBF, foi a 30ª edição do Campeonato Brasileiro e foi vencido, pela primeira vez, por um clube paranaense, o Coritiba, no dia 31 de julho, no Maracanã lotado com mais de 91 mil pagantes. Depois do empate em 1-1, no tempo normal e na prorrogação, Coritiba venceu o Bangu por 6-5 nos pênaltis. No tempo normal, o Coritiba abriu o placar, com o atacante Índio, aos 25 minutos do primeiro tempo. E o Bangu empatou com o meio-campo Lulinha, aos 35 minutos da primeira etapa. Foi a primeira vez que a final do Brasileirão não contou com nenhum representante dos chamados clubes grandes, o G12 do futebol brasileiro. Pergunta número 7. Quem foi eleito o jogador revelação do Campeonato Brasileiro de 2020? A. Pedro. B. Claudinho. C. A. André. D. Michael. Resposta certa, letra B. Claudinho. O meia-atacante Claudinho, do Red Bull Bragantino, foi eleito o craque e a revelação do Campeonato Brasileiro 2020. Portanto, recebeu premiações da CBF em duas categorias. O jogador, um dos artilheiros do Brasileirão com 18 gols, também foi escolhido para a seleção do campeonato, após votação entre treinadores das equipes da Série A, capitães dos times e jornalistas. Claudinho, de 24 anos, que é oriundo das categorias de base do Santos, já havia sido destaque no Brasileiro da Série B de 2019, com a camisa do Bragantino, campeão naquele ano. Pergunta número 8. O Palmeiras sagrou-se campeão do Brasileirão 2023. No jogo contra o Cruzeiro, qual foi o placar? A. 0-0. B. 2-2. C. 1-1. D. 2-1, Palmeiras.
Resposta certa, letra C. 1-1. O Palmeiras confirmou, matematicamente, na última rodada, a conquista do seu 12º título brasileiro, em 2023. Ao empatar com Cruzeiro, no Estádio Mineirão, pelo placar de 1-1. O jovem atacante Endrick fez 1-0, aos 20 minutos do primeiro tempo. E o meio-atacante Nicão empatou o jogo, aos 35 minutos do segundo tempo. O time alviverde terminou a competição com 70 pontos. Dono de uma campanha com 20 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Também foi o melhor ataque com 64 gols marcados. E a segunda melhor defesa, com 33 gols sofridos. Atrás apenas do Atlético Mineiro, que sofreu 32 gols. Pergunta número 9. Quantos jogos o Flamengo ficou sem perder numa mesma edição de Campeonato Brasileiro, levando em consideração a era dos pontos corridos? A. 24 jogos. B. 30 jogos. C. 22 jogos. D. 27 jogos. Resposta certa, letra A. 24 jogos. O recorde de maior invencibilidade no Brasileirão é do Flamengo, em 2019, quando foi campeão, levando em consideração a fórmula de disputa por pontos corridos. Sob o comando de Jorge Jesus, o rubro-negro carioca ficou, de 8 de agosto até 5 de dezembro, última rodada, do campeonato, sem perder. Ou seja, da 14ª à 38ª rodada invicto. O que corresponde a 24 jogos. Nesse período foram 21 vitórias e 3 empates. Pergunta número 10. Dos times considerados grandes, qual deles ficou mais tempo sem ser campeão brasileiro? A. Internacional. B. Atlético Mineiro. C. Botafogo. D. Grêmio. Resposta certa, letra B. Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é o clube grande, que ficou mais tempo, sem ser campeão brasileiro. Foram 50 anos sem levantar essa taça. Período que começa em 1971, quando sagrou-se campeão, pela primeira vez, até 2021, ano em que o jejum foi finalmente quebrado. Nesse longo espaço de tempo, o Atlético chegou perto algumas vezes, sendo vice-campeão. Em 1977, para o São Paulo. Em 1980, para o Flamengo. Em 2012, para o Fluminense. Em 2015, para o Corinthians. O Atlético Mineiro conquistou o título brasileiro de 2021, ao alcançar a marca de 84 pontos. Dono de uma campanha com 26 vitórias, 6 empates e 5 derrotas.
Dentre seus destaques está o atacante Hulk, que foi artilheiro da competição, com 19 gols. E recebeu o prêmio Bola de Ouro, de craque do campeonato, da revista Placar. E Cuca ganhou o prêmio de melhor treinador,